O bater de asas de uma borboleta no Brasil pode ocasionar um tornado no Texas? Bem, foi esse o tema de uma palestra em 1979, num congresso de física nos Estados Unidos, ministrada por Edward Lorenz, sem T. Enfim, o que acontece é que ele demonstrou um sistema de equações que demonstram um comportamento de causa determinístico. E aqui no January, no prompt 8, basicamente essa é a ideia, fazer um sistema que demonstre caos. E eu achei ele bem bonito, é um clássico, então vamos recriá-lo. Vamos lá? Então, vamos lá. Como sempre, a primeira coisa que eu preciso fazer é criar três pequenos arquivos, um para cada coisa, que é a estrutura básica, que é o HTML. Eu preciso criar um arquivo de manipulação de código, que vai ser a simulação, que é um arquivo JavaScript, e um arquivo de estilização, que vai ser um arquivo CSS. Então eu vou criar eles rapidinho aqui, a base, e a gente já volta. Criados os três arquivos, eu já tenho também a estilização básica da tag body, simplesmente para que eu tenha, né, acesso à, à página sem aquela margem que fica do body, que é padrão, então eu vou remover ela, para que o meu canvas ele consiga começar bem no cantinho, sem ter nada empurrando ele para baixo nem para o lado. E agora eu preciso no JavaScript selecionar o canvas e de dentro do canvas extrair o contexto para começar a desenhar alguma coisa na tela. Então, vamos lá. Feito isso, eu já selecionei minha tag Canvas e eu consigo, através do contexto, desenhar alguma coisa na tela. Mas, antes de fato começar a desenhar, eu quero preparar melhor ainda o meu cenário. Na verdade, minha tela na qual eu vou desenhar, que é o Canvas. E para isso, eu quero aumentar o tamanho dele, adequar o tamanho dele de tal maneira que fique o tamanho que eu tenho disponível na tela. Então, eu vou fazer uma função aqui que vai fazer esse trabalho por mim. Desta maneira, que está aqui, agora tem uma função que é chamada toda vez que basicamente eu inicio o arquivo, que eu chamo pelo menos uma vez, e toda vez que eu mudo o tamanho da tela do navegador. Então, sempre que eu mudar o tamanho dessa tela, ele vai recalcular o tamanho e a largura e a altura, basicamente, do canvas, da janela, e vai atribuir esse valor ao canvas. Então, é meio que aí um resize automático a cada alteração. Feito isso, agora o que consiste esse sistema que será desenhado, né? Basicamente, a gente vai emular aqui seria a trajetória de uma partícula e a gente quer saber por onde essa partícula vai basicamente andar ali na tela. Então seria um tipo de mapeamento, você vai ver as pegadinhas dela, alguma coisa nesse sentido. Então, a trajetória. Então, né, eu vou criar uma classe de partícula aqui e daí eu vou ter algumas equações que vão reger o movimento desta bela partícula, que depois vão ser várias. Então, a base seria algo mais ou menos assim. Tá, mas o que que eu vou precisar para criar essa partícula ou essas depois? Bem, eu preciso ver quais são as equações que regem esse movimento e entender quais variáveis eu tenho que ter à disposição. Então, aqui na Wikipédia, né, a gente já tem aqui mais ou menos um spoiler do que vai acontecer. Na verdade, é algo mais ou menos assim que eu estou procurando, que eu vou plotar o plano XY.
mais invertido, não vai ser dessa maneira aqui. O que acontece é que essas equações aqui regem o sistema. Deixa eu até dar um zoomzinho aqui. Consigo? Ah, tem um zoom. Então, você vê que são três coordenadas, x, y e z, e então eu preciso dessas três coordenadas aqui. Então, eu vou receber o x, o y e o z. E um base.position. Então é isso. Vou começar, né, com as posições. E o que que significa mais ou menos o que está aqui? Eu tenho alguns símbolos aqui, né, letras gregas, que são constantes, que ele dá aqui o valor para a gente. Mas isso aqui é basicamente a velocidade em cada direção. Então, velocidade em x, velocidade em y e velocidade em z. Para que vá alterando a trajetória. Então, a gente vai mudando essas velocidades e vai seguindo um caminho diferente e alegria, o efeito vai aparecer. Então, eu vou criar essas velocidades aqui agora. Ah, mas por que começa com zero? Porque no começo eu vou precisar, né, primeiramente calcular essa velocidade para daí fazer com que essa velocidade mude a posição e depois sim a gente consegue as informações para fazer esse desenho. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é fazer esse cálculo aqui. Então por isso que eu vou começar zerado. Beleza, então vamos lá. Já tenho bastante coisa para fazer aqui. E o que seria? Quais seriam os passos? Bem, em algum momento eu vou precisar atualizar os dados. Quando eu faço essa atualização aqui, eu vou ter que desenhar. Só que para desenhar, eu preciso da posição. Então, calc position. Só que para calcular a posição, eu preciso do quê? Calcular as velocidades. Então, vai ser mais ou menos essa ordem, né? Eu comecei de trás para frente, agora vamos de frente para trás. Então, para calcular as velocidades, o que eu preciso? Basicamente, seguir aquelas equações que estão aqui do lado. Então, eu vou até repartir aqui. Se eu diminuir aqui, quero grudar ela aqui no canto e quero que isso fique aqui. Beleza. Acho que assim dá para ver. Então, aquelas equações eu vou basicamente passar para cá. Então, bis.velocity.x vai ser igual a alguma coisa, o y igual a outra coisa e a z igual a alguma outra coisa. Bem, eu vou precisar dessas letras gregas aqui, então eu preciso declará-las aqui em cima em algum momento antes de usar elas. Essa é beta, essa é rho, essa é sigma. Vamos ver os valores. Então, o rho é 28, o sigma é 10, e esse aqui é 8 divididos por 3. Olha que maravilha. Então agora nós podemos voltar às equações. Então vai ser bis.sigma vezes bis.position.y menos bis.position.x. A próxima é bis.position.x vezes bis.rho menos bis.position.z menos bis.position.y.
this.position.x vezes this.position.y menos this.position beta this.position.z. Bem, eu acredito que eu consegui copiar corretamente os valores que estão aqui para cá. Então, basicamente, é assim que se calcula a velocidade seguindo essas equações. Não vou precisar usar mais nada que está aqui, então eu vou só deixar isso aqui em tela cheia. Por enquanto. Agora, para calcular a nova posição. Pô, se eu tenho as velocidades, digamos que eu estou aqui no quilômetro 50. Se eu mexo 1 km por segundo, no próximo segundo eu vou ter o quê? O quilômetro 50, que é onde eu estou, mais a minha velocidade, que é 1 km por segundo. Então, vou estar no 51, que é 50 mais 1. Então, aqui seria basicamente a mesma ideia. Então, this.position.x vai ser igual a this.position.x mais this.velocity.x. Seria algo mais ou menos assim. O que dá para diminuir para... Tadã! Agora eu vou fazer isso para y e z. Bem, o update não, o draw, eu preciso fazer o quê? Vamos colocar um quadradinho para desenhar primeiro. Que vai ser do tamanho de um pixel, só para não ter problema. Então, style, esse block. This.position.x. Se eu fizer isso aqui, vai dar certo? Não vai. Porque o que acontece? O meu 00 do sistema de coordenadas ali do gráfico no Canvas, ele é aqui no canto superior esquerdo da tela. Então, se eu fizer dessa maneira aqui, não vai funcionar. Ele vai começar a plotar lá no canto e eu quero que ele plote no meio da tela. E para fazer isso, eu preciso fazer uma leve alteração. Então, o que seria? Seria final position ou plot position, qualquer coisa do gênero. O que eu preciso fazer aqui? Eu preciso pegar essa posição que eu tenho e basicamente transladá-la para o meio da tela. Então, const, sei lá, px, que é o ponto x, ela vai ser this.position.x mais canvas.2. Dessa maneira, eu tenho um ponto x e um ponto y que começam basicamente no centro da tela. Aí você pensa, uau, perfeita, só isso que eu preciso? Mais ou menos. Mas agora eu preciso passar esses valores aqui pro draw. E, bem, eu vou passar aqui de qualquer jeito, só para ver como é que fica. Px e py, px, py, p. Dessa maneira, é para estar, entre muitas aspas, funcionando já o negócio. Porque o que acontece? Eu tenho aqui as constantes, começo com ele sem velocidade nenhuma, zerada. A posição dela eu vou passar na hora que começar, de fato, eu fizer a minha instância. A regra que calcula a velocidade foi dada. O cálculo da posição é só fazer essa soma simples, né? E eu precisei só transladar os dados para o centro da tela. Então, eu creio que isso aqui resolva a maior parte dos problemas. O que eu só preciso fazer aqui é chamar a sequência. Então, calcular as velocidades.
Calculo as posições. E chama o Final Position, que o Final Position já tem o draw dentro dele. Então, creio que seja o suficiente. Feito isso, vamos testar? Vamos testar. Que tem que ver o que está acontecendo. Para testar, eu preciso, né, criar uma função de animação, porque isso aqui vai passar a cada frame, isso aqui vai atualizar e vai dar um valor novo, então eu preciso fazer uma função de animação. Bem, feito isso, vai animar? Vai animar, mas não vai acontecer nada porque eu não instanciei e não chamei a função que de fato desenha alguma coisa na tela. Então vamos criar aqui uma partícula só para ver o que acontece. Dessa maneira, o que eu espero que aconteça é que vai ter um ponto no centro da tela ali e que o sistema evolua e ele vai mostrando a trajetória pra gente. Vamos ver se vai dar certo. Olha aqui o pontinho. Belo. Aí você pode estar se perguntando: pô, isso aqui tá se movendo? Não tá se movendo? Ele tá. Quer dizer, não tá, na verdade. Porque a animação não tá correta, ele tá só no mesmo ponto. Isso acontece porque esse sistema aqui, para esse valor específico 000, ele fica sempre no mesmo lugar. Então, as velocidades são zero e ele não muda. Mas se eu mudar um pouquinho aqui, vou para 0.1, aí a gente vê que foi feito um aqui e sumiu. Aí você deve estar se perguntando, pô, sumiu? Como assim sumiu? E tem mais uma coisa que eu preciso arrumar aqui. O que acontece? Se você está com um carro, você está andando, sei lá, na rua, você está andando muito rápido, então sua velocidade é muito rápida, e você tem que fazer uma curva, se teu tempo de reação para fazer essa curva for muito demorado, você só vai fazer a curva depois que for tarde demais. E é basicamente isso que está acontecendo aqui. Porque como a velocidade é muito alta e ele vai trocando essa velocidade a cada frame, eu preciso fazer com que a minha reação seja um pouco mais ligeira, ou que essas coisas passem, na verdade, um pouco mais devagar. Então, o que eu preciso fazer aqui é criar uma certa correção. E essa correção vai ser um delta time aqui, né? Um delta tempo, uma variação de tempo. E aqui, essa velocidade, eu vou fazer a graça de multiplicar isso pelo delta time. dt. Dessa maneira, eu consigo fazer com que a minha velocidade ela mude de uma maneira, ela atualize num espaço menor de tempo, então eu consigo fazer com que seja mais preciso. E voilá, a gente já começa a ver algum efeito acontecendo ali. Então, tá interessante isso? Tá belo? Uau, era aquilo que eu precisava? É, mais ou menos. Outra coisa aqui que também foi deixado passar é que aqui tem um detalhe. O canvas, o y positivo do canvas é para onde? Para baixo. Então você começa em 0, vai aumentando o y, você vai descendo. Mas no plot é o contrário. O plot, o y positivo é para cima. Então aqui eu preciso botar um sinal de menos para que ele faça essa inversão. Dessa maneira, ele vai estar com o desenho um pouco mais próximo do que, na verdade, eu queria chegar. Mas isso está muito pequeno ainda. Fica difícil de conseguir enxergar esse belo resultado. Então, outra coisa que eu posso fazer é pegar um fator de escala e aumentar tudo isso por esse fator. Então, vamos criar esse fator de escala aqui. Aumentar, sei lá, umas 10 vezes. Deve ser o suficiente. E o que eu posso fazer? Cadê?
aqui. Então, eu vou multiplicar esses valores aqui pelo meu fator de escala. Então, this.scale. Dessa maneira, a gente tem algo que fica, né, um pouquinho, preenche um pouco mais a tela, então fica mais fácil de enxergar o que está acontecendo. Por mais que seja um pixel só, o tamanho disso aqui, dá para já ter uma ideia do que está acontecendo. Olha, sendo sincero, basicamente é isso. O resultado visual que eu vou chegar não é esse exatamente, mas para construir esse sistema e conseguir enxergar essa trajetória, se você parar aqui, perfeito, você já vai conseguir visualizar essa maravilha dos sistemas dinâmicos. Mas não é isso que eu quero ter como resultado final. O que eu quero, na verdade, é colocar várias partículas nesse sistema ao mesmo tempo e mostrar de fato o efeito que ah, e mostrar de fato o efeito que dá origem ao que a gente chama de caos determinístico, que basicamente significa que se você se você tem um conjunto de pontos iniciais ali. Então, eu vou começar aqui no meio. Aí você coloca um pontinho que começa do lado dele, mas um pouquinho diferente. E o outro que começa também do lado, mas um pouquinho diferente. Você vai ver que no começo parece que todos eles vão formar o mesmo desenho. Como se fosse pintar um desenho em cima do outro. Mas não é isso que acontece. Porque conforme o tempo passa, essas trajetórias que eles vão tomando, esses rumos de vida que eles tomam, eles começam a ir para caminhos completamente diferentes. Então é basicamente essa a ideia. Você tem um sistema que tem a, as equações que regem o movimento muito bem definidas. Todas essas partículas vão sofrer das mesmas leis ali de trajetórias. Só que o resultado que cada uma tem, você não consegue, tipo, por exemplo, eu olho para a bolinha 1, bolinha 2, bolinha 3. Olhando para a bolinha e para a bolinha 1, e olhando, tipo, sei lá, vendo o desenho por 10 minutos, fala, pô, agora lá no final do 10º minuto ela tá presa aqui nesse redemoinho. Fala, tá, então a bolinha 2, que começou do lado dela, também vai estar aqui. Não, não vai acontecer isso. Na verdade, não tem como prever onde vai estar essa bolinha 2. Então, só porque uma tá perto da outra não quer dizer que elas vão seguir os mesmos caminhos. Então, isso que é o que a gente vai ver ali que causa essa maravilha. Bem, então o que eu quero fazer agora, na verdade, é colocar mais partículas. Eu quero pintar elas de cores diferentes. E também eu quero trocar aquela cor de fundo aqui branco. Ninguém merece. Eu quero prefiro o fundo escuro. E para fazer isso, eu já vou fazer agora, porque ninguém merece mesmo. Só para detalhe de comparação, eu vou deixar o white aqui. E aqui eu quero botar um fill style, que é uma string, né? Black. Tá. Dessa maneira já começa a ficar um pouco mais interessante. Eu quero que essa cor seja, sei lá, variável, então eu vou criar aqui uma cor. Então eu vou colocar de fora também uma color. E this.color igual color. E como que eu vou fazer essa cor aqui? Essa cor this.color. Essa cor eu tenho que passar aqui de alguma maneira. E eu quero que ela seja uma cor aleatória. Como que eu posso deixar isso aqui aleatório? Eu já fiz isso em outro vídeo, é um truque bem facinho de fazer. Que eu posso passar um math.random vezes 360. E por que isso? Porque eu vou pegar um número entre, sei lá, 0 e 360 aleatoriamente e atribuir. E por que eu quero um número entre 0 e 360? Porque se a minha cor for escrita na forma de HSL, Hue, Saturation and Light, eu posso só mudar o primeiro parâmetro, que é o parâmetro de cor. Então, eu posso fazer isso aqui, ó. HSL passar, opa, this.color color
100%, 50%. Acho que dessa maneira... Dessa maneira não vai funcionar porque eu fiz errado, né? Aqui é 50, aqui é 100. Sei? Ah, é porque, peraí, preciso passar aqui. Eu tinha feito errado essa brincadeira. Que cor que é essa? Não sei, é um amarelo? Deixa eu fazer. Por que tá branco aqui? Se eu tava certo no começo e eu não sabia? Ah, tava certo no começo e eu não sabia. Olha lá que maravilha. Então, agora eu tenho várias cores de maneira aleatória aqui. Bem, tá quase lá. O que eu preciso agora é fazer várias. Então, uma fábrica de partículas. E para criar essa fábrica de partículas, eu preciso primeiro de um array. Então, esse array começa vazio e eu quero criar uma função que vai basicamente enfiar um monte de partículas ali dentro. Então, eu preciso de um array e de quantas partículas eu quero. E eu vou fazer um for, basicamente, para que eu adicione partículas nesse array aqui. Então, eu vou... array.push. Push é para colocar coisas no final do array. Uma nova partícula. E ela vai ter 0.1, 0, 0. E basicamente eu vou copiar o que está aqui em cima. Só que, deixa eu colocar aqui. Você pensa, pô, mas se eu fizer 100 partículas elas tiverem o mesmo valor inicial, vai dar o mesmo desenho. É, de fato sim, porque as regras são as mesmas, né? Mas o que eu quero é que mude um pouco esses valores aqui. Então o que eu posso fazer é o seguinte, eu vou enfiar entre aspas, um erro aqui, que não é bem um erro, mas const error, e eu vou, sei lá, botar um erro de 0.01, erro bem baixo, que, né, é 10% disso aqui. E eu quero que todos, pera aí, eu quero que todos eles comecem em 0, mas eles tenham math.random. Então, eles vão começar todos centralizados, basicamente, mas com uma leve perturbação, tanto em x, quanto em y, quanto em z. Porque eu vou copiar isso aqui e colocar em todo mundo. Haha! Então, o que acontece? Eles vão estar todos centralizados, mas eu vou adicionar um pouquinho em x, um pouquinho em y e um pouquinho em z, aleatoriamente. Então vai ter. Elas vão começar meio que quase iguais na posição delas inicial. A diferença vai ser esse. No máximo esse erro, então pode ser, né? Nem isso. E vamos ver o que vai acontecer com todas elas. Vamos lá, então agora eu preciso só popular esse array, que é chamar o init, passando meu particles e passando, sei lá, 10 partículas. Agora meu array deve estar com 10 partículas e a alegria é que eu preciso chamar aqui agora o meu array, que é de particles, e passar um for each. Eu quero que para cada uma das partículas, para cada partícula, eu quero fazer alguma coisa. E o que eu quero fazer? Chamar o update de cada uma delas. Dessa maneira, creio eu que já deva estar funcionando mais ou menos do jeito que eu quero. Tan, tan, tan. E não tá. Porque array.push não é uma função. Ué, como assim? Deixa... tá. Não, peraí. Vamos seguir um pouquinho mais de perto. O que acontece, ó? Todas elas começam muito próximas uma da outra. Basicamente, eu tenho essas 10, uma em cima da outra. Elas estão lá, estão pintando quase que a mesma linha. Mas, conforme o tempo vai passando, elas vão começar a se separar. E essa é a maravilha do caos determinístico. Olha só, começou. Então, essa é a maravilha do caos determinístico. Por mais que você tenha as condições iniciais,
o sistema ele é muito sensível a essas condições. Então, o próprio erro do sistema, o erro da sua medida, pode fazer com que o sistema evolua de maneira imprevisível. Olha que maravilha. Bem bonito, né? Só que isso aqui vai começar a doer o olho, na verdade. Vai ficar muito colorido. Então, eu quero fazer mais uma coisinha. O que eu tenho vontade de fazer é o seguinte. Eu quero fazer um efeito parecido com o que foi feito num vídeo anterior. Na verdade, das movimento circular das partículas, que é fazer meio que um sombreado. E como que eu faço sombreado? Da mesma maneira que eu fiz lá. Eu preciso basicamente desenhar uma linha de um ponto ao outro e depois meio que apagar com uma certa transparência a tela. Então, vai ser isso que será feito agora. E para fazer essa brincadeira, o que eu vou fazer? Bem, para desenhar uma linha, eu preciso de duas posições. Eu preciso da posição atual e a posição anterior. Então, eu vou criar aqui uma posição anterior. Previous position. Mas começará como nulo. Por quê? Se o sistema não fez ainda a primeira conta de posição, ele começa como sendo vazio. E vamos lá então. Cadê? Previous position. Então, concorda comigo que se aqui eu estou colocando as novas posições, logo antes eu tenho que salvar o previous position. Então, x vai ser igual a this.position.x. Agora, bem, dessa maneira, eu estou salvando as posições anteriores antes de perder ela, porque as posições serão, né, alteradas, sofrerão uma atualização. Então, beleza. Pô, agora eu tenho esses pontos aqui, né, a versão do passado deles. O que eu preciso fazer agora? Bem, se aqui eu preciso do ponto PX e o PY para desenhar, então eu vou precisar de um ponto previous do PX e um previous PY. Então vai ser mais ou menos isso que eu vou fazer agora. Então, deixa eu copiar isso aqui. E o previous, eu vou botar só um P antes. Então, o previous point X, previous point Y. Y? Sei lá. Vou fingir que é. Então, o que eu preciso aqui é só botar um previous position. E aqui um previous position. Previous position. Eu creio que daí vai estar funcionando. Eu posso separar aqui por x normal e o x do passado, y normal e y do passado, mas vou separar aqui do passado depois o presente. E agora eu preciso passar aqui o que? O ponto x e o ponto y. E aqui o ponto x do passado, ponto y do passado. Aí passou, beleza. Então aqui eu já tenho a informação do ponto no passado. E aqui eu vou trocar basicamente, em vez de desenhar um quadradinho, eu vou desenhar uma linha. E para desenhar uma linha eu preciso do quê? Eu preciso do line width, que eu vou deixar como, sei lá, 1. Não sei, a gente já resolve isso. Eu preciso botar o stroke style, porque agora vai ser uma linha, então eu preciso passar o stroke style, que é basicamente o que está aqui embaixo. Eu tenho que começar um caminho, begin path, e no final desse caminho eu tenho que chamar o stroke. Beleza. Agora eu preciso ir para algum lugar, então move to. E agora, depois de ir para a primeira coordenada, eu preciso puxar e arrastar até a segunda coordenada. Então é line to. Então eu vou começar no ppx e ppy, que é o anterior, e vou me mexer até o atual. Feito isso, eu creio que deva estar funcionando já essa linha. Tá funcionando belamente.
Só que eu quero criar esse efeito de. Como que é? De um fade, essa questão de algo desaparecendo, né? Então, farei isso. Deixa eu só ver como é que fica. Eu gosto de apreciar esse momento. Bem bonito o resultado, não? Então, ó, você pega esse aqui que tá aqui. O que você consegue dizer ele em relação aos outros? Você não sabe, você nunca sabe. É previsível. Então eu vou fazer o seguinte: qual que é o truque sujo que eu farei agora? O truque sujo é que eu posso fazer uma função que cada vez que eu faça esse looping aqui, que eu já usei antes desse truque, eu chamo uma função que ela só pinta ou passa uma transparência na tela. Então vamos fazer isso aqui. Const clear screen x.fill style igual a e aqui que tá o segredo. Colocar o A, né, que é o alfa, que é basicamente o quão transparente vai ser esse negócio. Então eu vou pintar de preto, mas ele é um preto meio transparente. Então vou demorar um pouco para que com várias coisas transparentes uma em cima da outra, uma hora vai ficar opaco. Então é basicamente isso que eu quero. E eu vou basicamente colocar isso na tela inteira, né? Então your rect 00 eu sempre esqueço de terminar a palavra. Incrível. E antes de desenhar cada partícula, eu só vou chamar aqui a função. Ah, agora já tem esse efeito maneiríssimo. O que eu posso fazer agora? Tá vendo que ainda tem um. Tá aparecendo ainda no fundo o que a trajetória lá do passado? Isso me incomoda um pouco, então eu vou talvez mudar um pouco ainda a transparência. Mas é esse efeito aqui que eu tava procurando. O que eu vou fazer agora? Vou deixar talvez. Opa, meu Deus do céu. Explodiu o computador escrevendo errado aqui. Muitos erros de sintaxe. Dessa maneira não vai nunca. Acho que um tá bom. Ah, vai ficar assim. Se eu deixar dois, três, será? Ó, três tá bom, não tô vendo nada no fundo. Gostei. Vai ficar assim. Agora, basicamente, o que eu quero é aumentar o número de partículas e rezar para que tudo dê certo. Só esperar. Vamos ver o resultado final. E eu creio que agora tudo começa a ficar muito mais divertido. Bem, agora estamos presenciando de fato o que significa um pouco do caos determinístico. Olhando só para uma partícula, você não consegue dizer onde vai estar o vizinho dela que lá no começo estava grudado com ela. Então, mesmo que duas partículas estejam muito próximas umas à outra, o fato de elas não estarem exatamente no mesmo lugar faz com que seja impossível você predizer se as duas vão. Qual vai ser, né? Na verdade, o resultado aí das duas facilmente. Então, olhando para uma, você não consegue dizer onde vai estar a outra. E é isso aí. Vou colocar um pouquinho mais. Será que se eu botar umas 300 aqui vai ficar muito? Deixar em tela cheia. Bem, e é isso, pessoal. Com essa bela simulação desse sisteminha que veio da palestra do efeito borboleta há muitos e muitos anos atrás.
nós terminamos por aqui. Vou fazer mais alguns desafios. Fiquem à vontade para fazer sugestões nos comentários. Deixe comentado aí embaixo. Se você quer saber mais sobre esse sistema, eu trago mais sobre a física dele, caso tenha um interesse. Mas, enfim. E também não esquece de dar um joinha aí. Muito obrigado e tchau.